Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui no calor do Rio de Janeiro. Eu confesso que eu ia colocar um blazer, alguma coisa mais sofisticada, mas depois eu vi que não é necessário, né? Seria até ofensivo. Vocês vão passar mal só de me ver de paletó aqui. Isso não foi feito para o clima do Rio de Janeiro e de alguns rincões do Brasil aí. Pessoal, muito bem. Quem está assistindo pela internet, em casa, de qualquer lugar, que você seja muito bem-vindo a essa programação, ainda que de modo virtual, e que a graça de Deus esteja com você também, onde quer que você esteja. Eu vou falar de um tema aqui, hoje, que pediram, é um tema que eu já tratei em alguns outros momentos e já foi para a internet, muita gente já assistiu. Mas o pastor Rafael falou assim, olha, por favor, os jovens gostariam que você falasse sobre o trilema de Epicuro. Eu falei, tudo bem, eu já falei desse tema, não, mas eles querem que você fale de novo sobre ele. Eu falei, tudo bem, então vamos falar sobre o trilema de Epicuro. Mas eu queria anunciar para vocês o tema de amanhã e de domingo. Amanhã eu vou falar um tema um pouco polêmico. Haverá salvação para um terrorista? Na parte da manhã. Como é que eu vou desenvolver um sermão que haverá salvação para um terrorista? E agora o horário, se alguém me ajudar, amanhã, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. E no domingo, às 19h30, vou falar sobre Salomão e os filósofos pessimistas. Tá bom? Salomão e os filósofos do pessimismo. Fala um pouquinho de Schopenhauer, Nietzsche, essa coisa toda aí, né? Eu sei que alguns vão achar estranho vir para uma igreja e ouvir alguém falando sobre Nietzsche. Você esperaria ouvir isso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou na USP, mas numa igreja com Bíblia aberta, o que o camarada pode falar de Nietzsche aí? Mas tudo bem. Bom, começando hoje, o trilema de Epicuro nada mais é do que uma pergunta pelo maior dilema filosófico, religioso, existencial humano. Por que existe o sofrimento? E quando eu falo desse tema, eu começo com uma história que eu quero contar hoje, essa história de uma maneira diferente para vocês. Eu quero contar essa história com uma experiência. Eu começo contando a história daquela menininha, Isabela Nardoni, que foi morta anos atrás. Vocês se lembram dessa história? Foi um crime bárbaro. A menina foi arremessada, não lembro de que andar do prédio, e caiu, e o laudo médico, não sou eu que estou sendo o promotor aqui, não estou, porque a pessoa que foi condenada alega inocência, mas eu só estou falando o que foi oficializado. Os legistas, os médicos forenses, viram que ela teve esganadura antes dela ser jogada, ela apanhou, veio apanhando do carro, tinha marca de sangue, foi lançada. Mas eu conto essa história não apenas como uma ilustração fria para um tema. Eu conto movido de íntima compaixão pela menina Isabela e tantas outras vítimas que nós temos aí. E você sabe que quando a gente fala uma coisa e vai para a internet, você não tem mais domínio sobre aquilo. Você não sabe onde vai parar aquela ilustração que você teve. E algumas pessoas colocaram assim, engraçado, você quer criar uma polêmica, coloque alguma coisa na internet e espere. Sempre vai aparecer alguém achando algum ponto para criticar. E uma das críticas mais hilárias que eu vi foi alguém que colocou o seguinte, estranho você, como negro, dando exemplo de uma menina branca. Você deveria obedecer mais à causa dos negros. Nós temos tantos negros pobres da periferia. Você tinha que citar o caso de uma menina branca de classe média. Eu nunca pensei que podia ser ofensivo um grupo eu ter dado aquele exemplo. Eu dei o exemplo dela, mas não estou falando que só ela que merece compaixão. É porque se eu for dar todos os exemplos de sofrimento aqui, eu não acabo nunca. Eu peguei aquilo como amostragem. Mas nisso também eu tive um feedback positivo. Porque eu não sabia que um dia, numa palestra que eu ia dar em São Paulo, alguém que era amigo dos familiares maternos da menina, convidaram os familiares, e eles não puderam vir, mas assistiram pela internet. E quando eles ligam, eu começo a falar da história da neta. E depois mandaram uma mensagem de agradecimento, porque eles ficaram muito confortados com essa mensagem que foi dada. Então eu quero começar essa história aqui, contando essa experiência para vocês. E relembrando um pouco o que aconteceu com aquela menina ali, eu já falei, ela sofreu esganadura e tudo. Aqui eu estou vendo várias crianças aqui, vários devem ser pais, mães aqui. Eu pergunto a você, se
eu estivesse ali, vendo aquela cena acontecer, e não fizesse nada, que adjetivo seria ideal para me qualificar? O que você acha? Qual é o seu nome? Sem ficar com vergonha não, coisa bem simples. Qual é o seu nome? Lauren. Lauren. Eu sou um adulto, eu sei o que está acontecendo, eu vi aquele homem esganando a menina ali. Que coisa você acha que eu poderia fazer? Qualquer coisa. Ajudar a menina ou, no caso, parar o pai e a madrasta, né? Se eu visse e voluntariamente não fizesse nada, não precisa ficar preocupado em me ofender, seja bem sincera. Se eu visse e não fizesse nada, como é que você me qualificaria? Tão ruim quanto eles que estão fazendo aquilo com a criança. Tão ruim como aquele que fez aquilo com a criança. Concordo com a resposta dela? Acho que todo mundo aqui em sã consciência concorda, né? Deus viu. E ele não fez nada, né? Seria Deus tão ruim como aqueles? Por quê? Agora quem está fazendo a vez, eu estou fazendo a vez de um ateu. Entende? Eu estou só provocando aqui. Por que não? Se ao invés de ser um membro da igreja, convidando você para ouvir sobre a Bíblia, eu fosse um ateu agora aqui. Eu fosse um discípulo de Richard Dawkins, ou de Onfray, Michel Onfray, desses, e falasse com você, veja bem, Deus viu tudo acontecendo, porque vocês crentes acreditam que Deus é onisciente e onipresente. Ele sabe tudo, ele está em toda parte. E ele não fez nada. Então ele é tão, pegando as palavras da Lauren, tão ruim quanto aqueles que fizeram. Eu vou piorar, eu estou criando um problema aqui. Eu não acho que a igreja, a gente tem que vir apenas para poder costurar o óbvio. A igreja você tem que ter mensagens para tudo. Tem dias que você vai precisar de uma mensagem de conforto, tem dias que vai precisar de um estudo sério, tem dias que vai precisar de um louvor, mas a gente não pode só ficar vindo e chovendo no molhado. Eu, quando dava aula para o Rafael, costumava dizer em sala de aula que é melhor um livro bem lido do que um professor improvisado. Então, para a sistematização do óbvio, então vamos provocar um pouco aqui. Quando tem um acidente de ônibus e sua mãe estava sentada ali, e graças a Deus ela escapa do acidente, porque na hora ela atrasou para pegar o ônibus e por isso não entrou, e o lugar onde ela ia sentar foi o lugar mais esmagado. Você chega aqui à igreja e agradece a Deus que livrou sua mãe de um acidente. Se foi Deus que livrou, quem então não livrou? E os outros que pegaram o ônibus a tempo? Como resolver um problema desse? Bom, eu poderia delongar aqui nas perguntas, vocês veem que são muitas. A ideia é, se Deus existe, por que existe o mal? E aí vem o trilema de Epicuro. Epicuro coloca três postulados. Três postulados. Primeiro, na verdade, deixe-me esclarecer aqui, nós não temos os textos exatos de Epicuro, nós temos fragmentos do que Epicuro escreveu. E nós temos citações posteriores de Epicuro, porque muita coisa se perdeu no incêndio da Biblioteca de Alexandria, Biblioteca de Constantinopla, especialmente a de Alexandria. Então, eu não sei dizer se Epicuro usou exatamente essas palavras que eu vou usar aqui, mas é tradicionalmente atribuído como um trilema de Epicuro. A gente fala dilema, é quando você tem entre duas situações para escolher. Trilema é quando são três. Então, primeiro, Deus é todo-poderoso. Segundo, Deus é todo amor. Terceiro, o mal existe. Se Deus é todo-poderoso e todo amor e o mal existe, a terceira aparentemente anula as primeiras. Porque se o mal existe, mesmo Deus sendo todo-poderoso e podendo evitar que o mal exista, então ele não é todo amor. Porque ele não evitou o mal de existir. Mas se ele é todo amor e não gostaria que o mal existisse e não pôde impedir, então ele não é todo-poderoso. Como resolver isso? Para começo de conversa, eu quero discutir com vocês um pouquinho isso aqui essa noite, dizendo o primeiro ponto para vocês. Em primeiro lugar, existe uma falácia. Existe uma falácia aqui. Às vezes vocês sabem que você pode
fazer uma pergunta que parece lógica, mas você só muda a ordem dos fatos e parece que você cria um argumento que não existe. Quer ver um exemplo? Não sei quantos conhecem aquela brincadeira de matemática que 3 homens foram a uma pizzaria e comeram a pizza. Comeram a pizza, tá certo? Vamos pegar 3 aqui para ilustrar. Vocês se importam de vir aqui só para ilustrar, por gentileza? Não precisa falar nada. Pode vir uns 3, eu preciso de 3 aqui. Mais um aqui. Só para ilustrar. Ficam os 3 na frente. Coisa de professor, viu? Eles visualizando não vão esquecer mais. Se eu falar fica muito abstrato. Qual é o seu nome? Rogério. Rogério. Ramon. Ramon. André. André. Os 3 foram à pizzaria. Tá bem? E comeram a pizza ali e tudo mais e tal. No final, a pizza deu R$25. Pizza barata, hein? R$25. Tá bom, né? R$25 não come nem uma fatia, mas tudo bem, R$25. Então, o Rogério deu uma nota de 10, o Ramon deu uma nota de 10 e o André deu uma nota de 10. Quanto? R$30. O garçom foi lá no caixa, tirou R$5 de troco, porque deu 25, e trouxe 5 moedas de R$1 para cada um. Tudo bem? 5 moedas de R$1. Aí eles pegaram as 5 moedas de R$1 e falou assim, olha, o Rogério falou assim, gente, faz o seguinte, já que tem 5 moedas de R$1, vou ficar com uma, você fica com uma, e as 2 moedas que sobram a gente dá pro garçom, correto? Sim ou não? Bom, partindo dessa lógica, quanto que o Rogério gastou? 9. Porque ele deu uma nota de 10, recebeu 1 de troco. Quanto que o Ramon gastou? 9. Quanto que o André gastou? 9. 9 mais 9 mais 9 dá quanto? 27. Com mais 2 do garçom? 29. Cadê o outro R$1? Podem sentar, obrigado, viu? Na verdade, pedindo para eu subir aqui por causa do vídeo. Na verdade, isso aqui é uma pegadinha. É uma pegadinha, apenas para fazer você perceber que tem certos problemas que parecem insolúveis, mas não são. Isso é uma pegadinha matemática. A conta está errada. A conta está errada. Porque os R$9 que cada um pagou já estava incluído a gorjeta do garçom. Então tem que somar os 9 com os 3 de troco e não com os 2. Mas ao somar, eu não sei se para todos, que alguns talvez tenham uma mente mais matemática, mas para uma boa parte de vocês, se eu não falasse isso aqui, iam para casa quebrando a cabeça como é que resolve esse problema. Então cuidado com algumas coisas que tem na internet, alguns apelos antirreligiosos, que parecem, não, mas o camarada tem lógica. Será que tem lógica mesmo? É como essa questão matemática aqui. Então, a partir disto, eu já vou começar a mostrar para vocês por que não tem lógica usar o sofrimento como argumento contrário a Deus. Vou dar 3 razões iniciais, estou na introdução, 3 razões porque o sofrimento não é argumento para negar a existência de Deus. Letra A. O fato de existir o sofrimento pode, no máximo, dizer que Deus não é bom e não que ele não existe. O fato de Deus existir e ter sofrimento no mundo são 2 temas que não tem nada a ver um com o outro. Nenhum ateu pode, em sã consciência, falar, tem sofrimento no mundo, logo Deus não existe. Não. E se de repente ele existe, mas ele é um brincalhão cósmico? E simplesmente ele existe e ele não é bom? E simplesmente, e se ele existe e ele comete equívocos? Entenderam o que eu quis dizer? O fato de ter sofrimento no universo não prova que Deus não existe. Pode, no máximo, lançar dúvidas sobre o caráter de Deus, mas não diz nem se ele existe, nem se não existe. Então, quando alguém fala o seguinte, mas como é que eu respondo a um ateu que diz que é ateu porque tem sofrimento no mundo? Você diz que ele está usando um argumento que não comprova o que ele está dizendo. Repito, ter sofrimento no mundo não tem nada a ver com Deus existir ou não existir, porque um Deus mau pode existir e mesmo assim vai ter o sofrimento. Segunda razão pela qual o sofrimento não pode ser argumento para a não existência de Deus. É o fato de que
curiosamente falando, o sofrimento está cada vez maior no mundo e mesmo assim nós temos a maior parte da população mundial ainda acreditando em Deus. Se o sofrimento fosse o principal argumento para negar a existência de Deus, o mundo deveria ser hoje 98% ateu. E não pense que o mundo... Eu sei que quando eu falo isso, tem alguns ateus que falam, não, mas o mundo se volta para Deus porque são fracos, porque a realidade sem Deus é muito dura. Será que o mundo se volta para Deus porque é fraco? A última coisa que o mundo quer hoje é que Deus exista. A última coisa que o mundo quer hoje é que Deus exista. As pessoas querem fazer coisas erradas com a certeza que não tem nenhum juiz para puni-los no fim do mundo. É até o contrário. O mundo hoje crê em Deus por uma coisa além da sua vontade, porque em termos comportamentais, o mundo está dizendo que não quer que Deus exista. Porque se o mundo quisesse que Deus existisse, não haveria tanta gente traficando armas e drogas no mundo. O fato de eu ter um mundo maiormente que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse, me mostra que a crença em Deus é algo muito maior do que a filosofia, do que uma necessidade. É algo que você não consegue se livrar dela tão fácil. E o sofrimento não tem conseguido silenciar essa voz. Haja vista que nem Auschwitz conseguiu tornar os judeus ateus. Isso é algo a se pensar. Que é sofrimento maior do que Auschwitz? Eu já estive em campo de concentração, eu já entrevistei sobrevivente do nazismo. Que é coisa pior do que você ver sua mãe e seu pai sendo mortos na sua frente. Ah, mas muitos judeus são ateus, curioso. A maior parte dos judeus ateus são judeus que não passaram pelo Holocausto. Os que passaram no Holocausto, existem documentos escritos, estudos analíticos sobre isso. Dos que sobreviveram ao Holocausto, quem foi ateu, continuou ateu. Quem foi crente, voltou crente. O Holocausto não mudou a crença em Deus. Mudou o modo dele crer em Deus, mas não o tornou um ateu. Terceiro argumento. A terceira razão pela qual o sofrimento não é argumento contra a existência de Deus, está na própria natureza do problema. Uma vez, Ravi Zachariah, que é um indiano radicado nos Estados Unidos, professor apologeta, ele estava dando uma palestra no auditório de uma universidade e um jovem levantou e falou assim, escuta, eu não posso acreditar que Deus existe, porque existe o mal no universo. Isso para mim basta para dizer que Deus não existe. Ravi Zachariah virou para ele e falou assim, deixa eu só fazer uma pergunta então. Você está dizendo que não pode acreditar que existe Deus, o bem supremo, por causa do mal. Isso mesmo. Mas como você tem a noção do mal? Para você ter a noção do mal, é porque existe o bem. Concorda comigo? Para ter a noção do mal, você tem que ter a noção do bem. Então existe o mal e existe o bem. E como você sabe que existe o mal e o bem? Porque deve ter algum código ético acima da sua cultura, acima dos seus valores, que determina que há coisas boas e coisas ruins, certo? Certo. Para ter esse código ético, tem que ter um codificador, um legislador. Porque nenhum código surge de graça. Os códigos sempre tem alguém que cria aquele código. Certo? Certo. Então tem um codificador que criou algum código universal que nos dá a noção de coisas certas e erradas. Essa noção então que lhe dá a sensação que existe o bem e existe o mal. Só que como ateu você não acredita que existe o legislador universal. Se não existe o legislador, não existe o código. Se não existe o código, não existe a noção de certo e errado. Se não existe a noção de certo e errado, qual foi sua pergunta mesmo? Essas três razões me fazem supor que é uma falácia dizer que o mal é uma prova que Deus não existe. Bom, continuando aqui ainda, por que Deus deixou então que o mal surgisse no universo? Por que Ele permitiu isso? Isso parece muito com aquela velha brincadeira ou parábola que fala assim, Deus poderia criar uma pedra que nem Ele pudesse carregar? Isso é outra falácia, porque as pessoas que fazem esse tipo de pergunta não entendem o significado bíblico da palavra onipotência. Onipotência na Bíblia, onipotência significa
que Deus pode fazer tudo que esteja de acordo com o seu caráter. Deus não entra em duelo com o seu caráter. Se Deus pudesse criar a terceira margem de um rio, se Deus pudesse criar um quadrado, um círculo quadrado, Deus não seria onipotente, ele seria ilógico. Ele seria louco. Deus pode fazer tudo que esteja dentro do seu caráter. E por ser onipotente, a Bíblia dá uma série de coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode quebrar uma aliança, um pacto. Deus não pode ser destruído. Tem um monte de coisas que Deus não pode fazer, justamente por ser o Deus onipotente. Então essa pergunta, se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Se ele fizesse isso, ele seria uma contradição. Então entendam, quando alguns filósofos colocam para você essa onipotência de Deus, eles colocam uma onipotência ridícula. Porque se onipotência significa Deus poder fazer tudo indistintamente, então Deus pode ao mesmo tempo existir e não existir. Concorda comigo? Sim ou não? Mas como é que uma coisa pode existir e não existir ao mesmo tempo? Então, se Deus fizesse essas coisas, ele não seria onipotente, ele seria ilógico. Então, a onipotência de Deus na Bíblia é que Deus não duela com o seu caráter. Ele tem poder para fazer tudo de acordo com o seu caráter. E por ser um Deus que pode fazer tudo de acordo com o seu caráter, ele criou seres por sua própria vontade livres. E a partir do momento que Deus criou seres livres, ele permitiu que surgisse, junto com esses seres livres, a possibilidade desses seres se voltarem contra a sua lei, contra a sua vontade. Rodrigo, então, peraí, você está querendo dizer que Deus é o responsável pela existência do mal? Não. Eu disse que Deus é o responsável pela existência da possibilidade do mal. Por que ele é o responsável pela possibilidade? Porque ele criou seres livres que pudessem pecar. Tá, então ele é responsável. De certa forma, sim. Mas quem pagou a maior conta? No final do sermão eu vou mostrar para vocês que a maior conta em que pagou foi Deus, não foi a menina Isabela. Deus criou seres livres. Ele não criou o mal, mas ele criou seres livres. Tá bom, Rodrigo, mas ainda tem uma coisa aí. Vocês contam na igreja a história de um anjo rebelde chamado Lúcifer, que levou a terça parte dos anjos com ele numa rebelião e que o mal surgiu com Lúcifer. Deus sabia ou não sabia que Lúcifer ia praticar a rebelião no céu? Sabia. E por que ainda assim Deus criou Lúcifer? Por que Deus não impediu Lúcifer de vir à existência? Lembra o que eu falei sobre a onipotência? Deus pode fazer tudo de acordo com o seu caráter. Se Deus só criasse os seres que não fossem voltar-lhe as costas, o livre-arbítrio seria uma enganação. Quando eu conto isso, eu gosto de dar uma ilustração. Eu sei que tem alguns setores evangélicos, principalmente os calvinistas, que negam o livre-arbítrio. Eu participo de uma escola teológica que afirma o livre-arbítrio. Tá certo? Não vou entrar no mérito da questão aqui, porque senão eu sairia do meu assunto. Mas eu trabalho com o pressuposto do livre-arbítrio. Trabalhando com o pressuposto do livre-arbítrio, imagine o seguinte. Eu sou o professor de vocês, e eu chego em sala de aula e falo o seguinte: todos vocês, hoje, primeiro dia de classe, vão poder escolher se querem fazer a minha disciplina ou não. Vocês já ouviram falar de mim como professor. Então vou dar uma folha para cada um, você coloca o seu nome e me dê uma nota. 10 ou 0. Se você me der 10, você está dizendo que eu sou um professor nota 10 mesmo, aquele professor que você quer fazer o curso com ele. Se você me der nota 0, você está dizendo que eu não sou um bom professor. E eu prometo a você que eu vou levar a sua nota ao conhecimento do diretor da escola, para que ele saiba o que os alunos pensam a meu respeito. A esse momento você fala assim: puxa, que professor autoconfiante, né? Aí eu gostei dele, eu vou dar 10 para ele, só pela... O outro fala assim: eu não gosto dele, ele está com essa lábia aí, eu vou botar um baita de um 0 aqui, já que ele vai levar para o diretor vai saber que eu acho a aula dele uma porcaria, vou botar um 0 para ele. Um outro também dá um 0, o outro dá um 10, o outro, não, eu vou dar 10, não, ele é legal, ele um dia me ajudou lá, eu vou dar 10. Eu recolho todas as folhas, com as devidas notas, e falo:
o diretor vai saber o que a turma pensa a meu respeito. E saio de sala. Só que entre a sala e o gabinete do diretor, eu passo no meu escritório. E sobre a mesa, eu começo a separar os papéis. Ai, comecei bem, nota 10. Nota 10, 0. Nota 10, nota 10, 0. Ah, isso aqui eu sabia que ia me dar 0. 0, 0, 0. Outro 0. Aí um 10. Um 0, 0, um 10. Eu separo 2 pilhas. Dos que me deram 10 e dos que me deram 0. E aqueles que me deram 0, eu simplesmente trituro numa máquina de triturar papel, pego a pilha do 10 e levo para a sala do diretor. E falo com ele assim: senhor diretor, aqui está o que a turma pensa a meu respeito. Pode olhar. 10 de cima a baixo. Que adjetivo me qualificaria se eu fizesse isso? Mentiroso, desonesto. Porque eu disse para a turma que todos poderiam livremente dizer o que pensavam a meu respeito, mas só levo para o diretor os que me deram 10. Se Deus dissesse que nós somos livres, mas só deixasse vir à existência aqueles que não iam negar o seu reino, ele também seria um mentiroso. Ele só mostraria os 10. Eu sei que você pode falar, Rodrigo, mas ninguém ia saber. Não importa, Deus sabe. E ele não duela com o seu caráter. Ele não duela com a sua vontade. Por isso que ele permitiu que Lúcifer viesse, mesmo sabendo tudo que Lúcifer ia fazer. Agora, em mais 15 minutos para fechar isso aqui, eu quero ir à parte bíblica. Vocês conhecem a história. Lúcifer tornou o mal um fato. O mal era apenas como a gente diz em metafísica, o mal era uma potência, mas agora se tornou uma realidade. Era desejo de Deus que o mal se tornasse uma realidade? Não, não era desejo de Deus. Mas infelizmente aconteceu. Só quero uma coisinha aqui para colocar essa Bíblia aqui. Não sei se tem eu não quero desmanchar aqui tem um instante. Aí pronto, é isso que eu estava procurando. Obrigado, viu? Muito obrigado. Que fica mais fácil. Obrigado. Então, deixe-me apenas colocar para vocês isso aqui. Imaginemos que você sabe que tudo que você vai realizar, antes que a coisa se realize, ela existe em potência na sua mente. Por exemplo, se eu estou pensando aqui em pintar um quadro, o quadro já existe em potência na minha mente. Mas enquanto ele está na minha mente, esse quadro não pode ser destruído, não pode ser roubado. Ele existe em potência. O dia que eu pintar o quadro, ele deixou de ser uma potência para ser um ato. Agora o quadro pode ser destruído, pode ser roubado. Deus não queria que o mal de potência se tornasse um ato. Mas uma vez que se tornou, Deus então agora tem a possibilidade de destruir o mal. Entenderam a questão? Agora o mal se tornou uma realidade. Lúcifer trouxe o mal para a realidade. Agora Deus pode destruir. Mas nesse conflito do bem contra o mal, surgiu a ausência de Deus. E a ausência de Deus que traz a noção de mal. Existe uma historinha que roda na internet aí, que ela é atribuída a Einstein, mas deixe-me dizer a todos de plantão que não tem nada a ver com Einstein essa história. Nenhum dos biógrafos a aplicam a Einstein, isso é lenda urbana. Eu só vou tomar a historinha porque, como ilustração, eu a acho válida. Mas, por favor, nunca digam que aconteceu com Albert... Até tem um filmezinho na internet que fala que foi Albert Einstein. Tá bom? Fonte primária. Não tem nada a ver com Einstein. Vou pegar apenas o conceito e vamos supor que foi com o Chapeuzinho Vermelho que aconteceu essa história. Se ficar melhor assim. O professor, uma vez perguntou na sala de aula, Deus criou tudo que existe? Os alunos, sim, professor. Ok. O mal existe? Sim, professor. Então Deus criou o mal. Então Deus não é bom. Aí um aluno levantou a mão, professor, o frio existe? Claro que existe, não existe não. O professor de física falou que o que existe é a ausência de calor. Não existe o frio. Não existe treva, existe a ausência de luz. É a ausência de luz que dá a sensação da treva. As trevas não foram criadas. A luz é um organismo que nasce, que surge. As trevas não. As trevas passam a ocorrer
pela ausência da luz, mas a treva não pode ser criada. A treva surge como a ausência da luz. A luz é um corpo que pode ser criado. Pode perguntar a qualquer físico. Você não tem como medir as trevas, velocidade das trevas, dimensão das trevas. Mesmo a matéria escura, é chamada matéria escura, mas não é uma treva. É a ausência da luz. É a mesma coisa o frio, a ausência do calor. É a ausência de Deus que dá todo esse resultado que nós temos de desgraça, morte, sofrimento e tudo mais. É por isso que, deixa eu abrir um parênteses para colocar uma coisinha para você. Uma vez um ateu colocou assim na internet: que Deus de amor é esse? Que ele fala assim: vem para o meu reino, senão vou destruir você no inferno. Que amor, hein? Parece mais um namorado possessivo. Que ele vira para mim e fala o seguinte: olha, enquanto você estiver comigo, eu vou te encher de beijos, abraços, flores, te dar joias e tudo mais. Mas se você me deixar, eu te mato. Vocês sabem, Lei Maria da Penha, esse camarada que ele não aceita a ausência da mulher. Ele, enquanto ela está com ele, até trata bem, mas o dia que ela fala assim: eu não gosto mais de você, eu quero namorar outro, ele vai lá e tenta matá-la. Parece que Deus é assim, porque ele fala assim: ou você vem para o meu reino, ou eu vou destruir você no inferno. A comparação não procede pelo seguinte: no caso da menina, na ilustração, ela pode namorar o João, o Manuel, o Joaquim, o Marcelo. Tem um monte de rapazes que ela pode namorar. O João não é o único. Então, se o João acha que ele é o único que ela pode namorar, que ela nunca pode namorar outro, ele está sendo possessivo, doentio e outras coisas mais que você queira dizer. Porque ela tem outras opções. Mas no caso de Deus é diferente. Quando Deus fala assim: viva em mim, senão você vai morrer, não é porque existem outros Marcelos, Joaquins. É porque Deus é único. É como se a água falasse para o peixe: peixe, vive em mim, senão você vai morrer. A água não está sendo egoísta quando ela diz isso. É porque a água sabe que o único lugar que o peixe pode viver é onde? Na água. Então, quando a água fala: peixe, ou vive em mim ou você vai morrer, não é uma ameaça, é uma constatação. Então, quando Deus fala: venha para o meu reino, senão vocês vão morrer, não é uma ameaça, é uma constatação. É por isso que ele fala que você tem que ir para o reino dele, senão você vai morrer. Porque não tem outra opção. Não existe vida fora de Deus. Mas nessa luta aí, vem a briga pela humanidade. E o livro de Jó, que é o mais famoso livro da Bíblia a lidar com o sofrimento. Jó, quem estiver com a Bíblia, abra comigo, por favor. Jó tem uma visão que me mostra todo esse quadro. Antes do livro dos Salmos aqui. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A expressão que aparece para o íntegro aqui em hebraico é a palavra tam. Significa que Jó era bom em tudo. Ele era um bom pai, um bom vizinho, um bom marido, tudo. E ele tinha os filhos. Aí diz o verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe ainda o Senhor: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó em vão teme a Deus? Acaso não o cercaste com a sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toque em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Fique com a Bíblia aberta. Lendo assim, grosso modo, parece que houve uma aposta entre Deus e Satanás. Satanás foi lá no céu, e Deus: oi Satanás, tudo bem? Beleza? Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Está um calor lá no Rio de Janeiro, está terrível. É mesmo? Escuta, você viu meu servo Jó? Onde é que ele está? Ah, vi sim.
Pois ele é bom, né? É bom porque o senhor fica comprando com presente, com tudo, né? E tal, dá carrão para ele. Tira tudo, eu quero ver se ele vai te abençoar. Aposto que não vai, aposto. Então você pode ir lá. E parece que Jó foi um joguete nas mãos de Deus do diabo. Isso é a leitura pueril feita às pressas. Mas quando você vai no contexto da época e na linguagem hebraica, você vê que tem um outro sentido isso aqui. Em primeiro, olha o verso 6. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus, Bnei Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa expressão veio também no hebraico é Gam Ha-Satan. 3 palavrinhas. Gam, uma palavra, um artigo, uma palavra. Gam Ha-Satan. Gam é o que traduziram por também. Isso no hebraico tem um outro sentido. É irônico. É como se eu falasse assim: imagine que alguém me traiu, roubou a minha empresa e depois que eu lutei, consegui me reaver de novo. No dia da inauguração, o meu ex-sócio, vamos chamar de Noraldino, aparece com a cara mais lambida lá. E você pergunta assim: ei, Rodrigo, como é que foi a festa de inauguração da sua loja? Foi todo mundo lá? Eu falei: foi todo mundo lá. Foi o pastor, foi a esposa dele, foi o pastor Célison também, toda a família, todo mundo. E o Noraldino também estava lá. Essa minha forma de falar, e o Noraldino também estava lá, é uma forma irônica. Alguém, persona não grata, indesejado, que não deveria estar lá, apareceu lá. Entenderam? É assim que está no hebraico. Gam Ha-Satan. Gam é irônico. Esse Gam, ele não deveria estar lá. Segunda coisa. A palavra Satanás aparece na minha Bíblia aqui com S maiúsculo. Na sua também? Também? Dando a entender que é um nome próprio. Só que eu tenho um problema com a gramática hebraica. Que está Gam Ha-Satan. Também o Satanás. Em hebraico não se usa artigo antes de nome próprio. Então, pela gramática hebraica, aqui não é um nome próprio. Então, isso tem um erro de tradução aí quando traduz com S maiúsculo. O que significa Satã em hebraico? Adversário, acusador, promotor, advogado de acusação. É um termo jurídico. Então Satanás aparece no céu não com o nome próprio de Satanás, mas com o cargo de promotor jurídico. Está cansativo ou está dando para vocês entenderem? Estão acompanhando? Tem alguém advogado aqui, ou juiz, ou desembargador, ou promotor da área do direito? Ou estudante? Tem? Não tem ou não estão querendo manifestar? Não vou processar não, pode. Tem 2 lá atrás, né? Pronto. Eu sei que a ideia que as pessoas têm do juízo, aqui é muito aquela ideia de filme americano. De um debatendo com o outro, debatendo. E eu sei que o juízo no Brasil, a justiça é muito de documento, é dossiê, né? Aquela pilha de documento para o juiz ler, dar o parecer, aquela coisa toda. No Antigo Oriente Médio, o processo jurídico era um pouco diferente. Não existia advogado de acusação como profissão. Sabe como é que fazia? Olha como é que acontecia. Deixa eu pegar aleatoriamente aqui o senhor. Como é que é o seu nome? Raimundo. Vamos supor que o senhor Raimundo me pegou emprestado um cavalo e não devolveu. E morreu o meu cavalo. Ele me lesou, me deixou com prejuízo. Aqui, o que eu faria? Eu contrataria um advogado para acioná-lo juridicamente. Sabe como é que seria no Antigo Oriente Médio? Eu vou até o rei, até o governador da cidade e falo: o Raimundo me lesou num cavalo, eu quero o meu cavalo. Se o rei acha que a minha causa é propícia, sabe o que o rei faz? Ele chama o Raimundo e na vista de todos, o rei me dá o título de Satã, advogado de acusação. Compreenderam isso aqui? O advogado de acusação no Antigo Oriente Médio não era um profissional do direito que você contrata. É a pessoa que se sentiu lesada. Ele é o próprio advogado dele. E o nome técnico disso qual é? Pode falar, não tem medo não. Satã.
Não vai atrair coisa ruim, não. Satã é uma palavra. Tá bom? É uma palavra. Satã é uma palavra hebraica que significa advogado de acusação. Não precisa ficar com medo de falar, não. Não fala o nome de coisa ruim, não. Não, Jesus é maior. Ué. Se eu ficar com medo de falar o nome dele, porque ele é poderoso, estou dando mais poder para ele do que ele tem. Concorda comigo? Então, Satã é uma palavra em hebraico que significa advogado de acusação. Vocês entenderam, então? O Raimundo me tomou o cavalo, o governador me nomeia Satã, advogado de acusação. E qual o papel do governador? 2 papéis. O governador será ao mesmo tempo juiz e advogado de defesa. Em que sentido que ele é juiz e advogado de defesa? Porque o governador vai ouvir a minha acusação e vai prescrever, Raimundo, você tem que pagar para ele 1 cavalo e você pode pagar esse cavalo durante 1 ano. Em que sentido que ele se tornou advogado de defesa? Porque ele não vai permitir que o Raimundo pague uma pena maior do que o crime que ele cometeu. Ele não vai permitir que eu chegue lá e mate o filho do Raimundo para vingar o cavalo. Nesse sentido que ele é o advogado de defesa. Ou ele pode até perdoar o Raimundo e pagar a dívida no caso do Raimundo. Não, eu vi aqui que o Raimundo realmente errou, mas foi uma coisa que ele cometeu. Faz o seguinte, o governo vai pagar o cavalo e o Raimundo está livre. Ficou claro isso para vocês? Quando então o inimigo de Deus aparece no céu como advogado de acusação, eu pergunto, quem era o diabo nessa história? A vítima. Sim ou não? O que eu falei? Que o advogado de acusação é quem se sente lesado. Se ele aparece é sempre porque ele se sentiu lesado. E contra quem ele está reclamando? Contra Deus. Qual é o objeto da perda, da demanda? Jó, a terra. E quer ver que é Jó mesmo? Qual foi a pergunta? Que Deus pergunta para ele assim? De onde vens? Meaim tabô, em hebraico. De onde vens? É outra expressão idiomática. O que você está fazendo aqui? Qual foi a resposta que o diabo deu, que está na sua Bíblia aí? Rodear a terra e passear por ela. Essa gíria, essa expressão idiomática, rodear a terra e passear, é o trajeto que um rei faz pelo seu reino para ver que ninguém opõe ao seu governo. 2 exemplos rápidos aqui para não ficar muito cansativo para vocês. A Bíblia fala que Deus passeava pelo jardim do Éden quando Adão e Eva tinham, olha a expressão do Gênesis, passeava o Senhor pelo jardim na viração do dia. Por que Deus passeava pelo Éden? Deus estava como um governador vindo se estava tudo bem. Davi passeava pelo seu palácio quando viu Betseba tomando banho. Então essa expressão rodear e passear por é um rei que anda pelo seu reino para ver se está tudo bem, se ninguém vai contra o seu reino. Quando o diabo fala de rodear a terra e passear por ela, a terra é minha. Porque o casal adâmico comeu do fruto proibido. Pela lei, a terra é minha. Pedindo licença ao pessoal da área do direito, vocês sabem que muita coisa do direito é legal, mas não é moral. Você sabe disso. É legal, mas não é moral. Mas assim, o próprio juiz, às vezes, ele dá uma sentença que ele, como cidadão, não gostaria de dar. Mas como juiz, ele é obrigado a soltar o cara, porque a legislação prevê, ele não pode manter o camarada preso. Às vezes ele tem que dar um habeas corpus que ele, como pai, não daria. Para o estuprador, seja lá o que for. Mas tem uma questão legal lá que ele é obrigado, com força de lei. Então, não era moral que o diabo fosse o dono da terra, mas era legal, porque quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles assumiram, deram o controle para ele. Aí Deus falou o seguinte, mas tem uma coisa, você já viu meu servo Jó? Tem um que se opõe ao seu governo. E Satanás falou, ele se opõe porque o Senhor o compra. Lembre, o universo todo estava ouvindo a discussão. Deus é onisciente, mas o universo não é. Por amor ao universo, Deus deu argumentos que ele não precisava dar. Deus podia dar apenas a sua autoridade. Eu falei, acabou, eu sou Deus, está discutindo por quê? Mas olha o que Deus fala. Vinde, arrazoemos. Vamos conversar? Vamos conversar? Ele não precisava falar isso, não. Ele é Deus. Não, vamos conversar. Você quer saber por que eu estou usando essa camisa e essa calça aqui? Eu vou te explicar. Pode testar, Jó. Você vai ver que ele é fiel a mim porque ele me ama e não porque eu o comprei. E você sabe em todo o livro de Jó as coisas que ele sofre.
Chega um momento que Jó não aguenta mais de tanto sofrimento. E no final do livro de Jó, capítulo 38, quem aparece para Jó? Deus. Agora Deus vai explicar para Jó. É interessante que no capítulo 32, verso 3, Deus fala com Jó assim: cinge os seus lombos, como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. É interessante que quando Deus vai explicar Jó o problema do sofrimento, eu esperava que Deus ia dar toda uma explicação para Jó, mas Deus faz um monte de pergunta. Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo outro? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo outro? Mas é interessante que Deus também é um pouco bem-humorado. Ele aparece para Jó uma hora num redemoinho. Como uma motocicleta, fala assim: Jó, monta aqui, pega uma carona comigo que eu vou te levar para conhecer. E quando Deus coloca Jó no redemoinho, olha aqui, capítulo 40, verso 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os teus lombos como homem. Esse cinge os lombos é uma gíria do hebraico que significa, vamos dar uma voltinha. Entendeu? Vamos dar uma voltinha. Sobe aqui na minha garupa. E o que Deus mostra para Jó no capítulo 40 e no capítulo 41? Deus mostra para Jó dois monstros. O Leviatã e o Behemoth. Que até hoje as pessoas não sabem o que são os dois monstros. São monstros mitológicos, símbolos do mal. Na cultura ugarítica fala do Leviatã, a serpente, que sempre ilustra o mal. Em toda a cultura antiga, eles sempre ilustravam o mal como dois monstros, um que sai da água e outro que sai da terra. O Behemoth é um animal de terra, não sabemos qual é. E o Leviatã seria uma serpente do mar, que sai do mar. O Apocalipse não fala do grande conflito, duas bestas, feras, uma que sai da terra e outra que sai do mar. O Apocalipse está refletindo símbolos. Deus mostra Jó fica com medo. Interessante que quando Deus mostra o poder dele para Jó não fica com medo. Mas quando Deus mostra os monstros, Jó fica com medo. Deus fala: está vendo, Jó, contra que eu estou lutando? Está percebendo? E tem mais, Jó. Deus termina no capítulo 42, mostrando para Jó a parte mais linda. Eu sei o que é sofrer, Jó. Por isso que está tendo a guerra. 42, versículo 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, e sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Aí vem o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que significa isso? Quem pode ver a Deus? Quem pode ver a Deus? Qual o tamanho de Deus? Será que existe um espaço que caiba a Deus? Qual o único modo que eu tenho de ver a Deus? Lutero dizia: os homens usam uma máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa uma máscara para se revelar. Porque Ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que o modo dele se ver é se escondendo. Imagina que eu estou falando aqui e tem um holofote de luz atrás de mim. Você pode esfregar o olho, você não vai conseguir me olhar. Rodrigo, desculpa, apaga esse holofote aí para a gente poder te ver. Se Jó falou: agora os meus olhos te contemplam, é porque Deus estava de uma maneira visível. E ele já antecipou para Jó o que aconteceria no futuro, depois de Jó. Quando ele se fez carne e habitou no meio de nós. E o livro de Jó então termina me dando as duas lições que fecham a questão do problema do mal. Em primeiro lugar, existe um grande conflito entre o bem e o mal. Deus permitiu que o conflito surgisse por amor à liberdade que Ele nos deu. Se sofremos demais, a gente não suporta. Se sofremos de menos, não sabemos qual mal é o mal e não desejamos livrar dele. Estamos em guerra, Jó. E a prova maior que eu amo vocês é que eu não estou usando o meu poder, mas sim o meu caráter nessa guerra. Raciocina comigo. Se Deus lutasse com o diabo como Deus, não haveria luta.
Entenderam a minha ironia aqui? Sim ou não? A prova maior que Deus não luta com o diabo como Deus é que tem a luta. Porque ele é tão poderoso, que se Deus lutasse com o diabo como Deus, no sentido do poder da palavra, não teria conflito, nem começaria. Então, em última instância, Deus não destrói o diabo pelo seu poder divino. Ele destrói o diabo pelo seu caráter e o seu amor. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, no sermão de amanhã. Por favor, quem puder, venha amanhã, porque a continuidade disso vai ser amanhã. Deus usou a fraqueza dele para vencer o mal, e não o poder dele. Eu sei que está sendo estranho para alguns do que eu estou falando aqui. Rodrigo, eu sempre acreditei no poder de Deus Todo-Poderoso, e Deus é Todo-Poderoso, mas ele não usa o poder dele na batalha com o mal, ele usa o caráter dele. Ele vence o mal com sua palavra, com seu caráter, com seu amor, e não com seus raios. Senão não teria conflito. E se Deus então se diminui para poder lutar, ele também sai machucado. Aí vem a segunda lição do livro de Jó. Que Jó ouviu tudo isso e falou assim: Senhor, tudo bem. Quem sou eu para discutir o Senhor? O Senhor me fez um monte de pergunta, né? Onde é que você estava quando eu criei aquilo? Onde é que você estava quando eu criei aquilo outro? Realmente, não estava em lugar nenhum, mas o Senhor também não sabe o que eu estou passando. Mas depois que Deus mostrou para Jó a luta do próprio Deus com os dois monstros, e Deus sendo ferido, machucado, estou usando uma figura de linguagem, ele diz: Jó, eu entendo o que você está passando, porque eu também me tornei homem. Eu também fui crucificado. Eu não conheço o mal só por teoria, Jó. Eu conheço o mal na minha carne. Porque mesmo sendo onipotente, eu sei o que é não conseguir carregar uma cruz. Mesmo sendo onisciente, eu sei o que é ficar por um tempo sem saber o que vai acontecer, porque eu estava como um ser humano. Eu sei, Jó, o que é chorar e não conseguir conter o impulso do choro porque um amigo morreu, Lázaro. Mas a história não para aqui. Enquanto todo o nosso sofrimento será provisório, o preço que Cristo pagou será eterno. Hoje, quando eu saí de casa, eu fiquei feliz. Eu peguei um livro, mandaram um boneco, um livro que eu estou publicando agora, e nesse livro tem um capítulo sobre a encarnação. E eu mostro vários versículos da Bíblia lá que evidenciam que Cristo ficará para sempre retido a um corpo humano. Ele não perdeu a divindade dele. Mas como preço eterno da minha e da sua salvação, ele ficará para sempre retido a um corpo humano glorificado, porém humano, ainda com as marcas da crucifixão. Sabe o que é isso? Aquela cicatriz que você tem que te incomoda, na ressurreição vai sumir. A dele vai ficar para sempre. Então, quando pergunto por que Deus deixou o mal acontecer no universo, eu pergunto: quem pagou o maior preço? Foi Ele. Então Ele sabe o que é. Agora alguém vai falar: tudo bem, Rodrigo, e o que é que eu faço com a história da Isabela Nardoni? Bem, eu termino então com uma outra historinha que eu já contei algumas vezes, de um garotinho que uma vez estava lendo um gibi, e quando ele passava as páginas do gibi, ele via que o herói apanhava do vilão, e o vilão batia no herói, e prendia o herói, e o vilão ia lá e dava um murro no herói, aquela coisa toda. E o menino não aguentou mais aquela angústia, ele colocou o dedinho ali na história, e foi para a última página. E na última página, você sabe, o herói sempre vence. Agora que ele viu que o herói vencia, ele voltou à leitura de onde ele tinha parado e falou: que legal. Quando o vilão falou: haha, te prender, ele falou: prendeu nada, se você soubesse o que eu sei. E o vilão deu um murro no herói: agora está acabado. Tá não, se você soubesse o que eu sei. A história da menina Isabela, ou qualquer outra história de desgraça, morte, sofrimento, que qualquer um de nós passarmos hoje, ou que alguns estão passando, que enquanto eu estou falando para vocês, tem alguém enterrando o seu ente querido, recebendo uma notícia ruim, sendo atacado, são apenas páginas de um livro que ainda não terminou de ser lido. E na última história, o bem vence o mal. E eu tenho essa certeza e essa convicção,
Por isso que eu também sofro. Mas posso pela fé dizer, se você soubesse o que eu sei, eu estou nas marcas das mãos daquele que venceu o Behemoth e o Leviatã por amor de mim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Nós temos um probleminha de tempo aqui. Ele tinha me dado 50 minutos, 45 minutos, eu gastei, foi até as 9. Geralmente, essa parte que eu acho que é muito importante, que é essa parte de perguntas e respostas, mas nós temos um probleminha também, que às vezes as pessoas começam a levantar e sair. Eu vou fazer um acordo de cavalheiros com vocês aqui. Se a gente levar até umas 9h20, 9h25, vocês aguentam? Tranquilos? Beleza? Beleza. Se alguém precisar sair, é lógico, eu vou entendendo. Não precisa ficar preso agora, não vou colocar o pitbull ali na porta não, mas o... Vamos sentar aqui, professor. Gente, só pegar minha água ali. Pode, vai cantando aí com o povo enquanto isso. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar para a gente aí nesse número que está na tela, tá certo? E, por favor, façam perguntas complicadas. Eu não fui tão bem na matéria do professor Rodrigo, então me ajudem. Estou brincando. Vai vingar. Mas vamos lá. Primeira pergunta. O senhor comentou sobre o livre-arbítrio. E aí Deus, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Por que certas vezes, em algumas ocasiões, ele parece não respeitar, interferindo na situação e operando milagres? E em outras situações, ele não opera esses milagres. Como é que é? Ele interfere ou não? Ele deixa a pessoa ser livre ou não? E por que ele escolhe algumas pessoas para ajudar e outras não? Bom, na verdade, eu enxerguei duas perguntas em uma aí, não é? O livre-arbítrio é uma coisa, o milagre eu acho que é um pouquinho diferente. Na questão do livre-arbítrio, Deus age, fazendo uma comparação, como uma mãe com um filho. A criança vai lá, tem que tomar uma injeção, ou quebrou a perninha, tem que fazer alguma coisa no hospital, e aí o médico fala assim, olha, segura, porque eu vou ter que dar a injeção aqui, se ele mexer vai ser pior. Naquele momento ali, a mãe não pode deixar a criança espernear, sair correndo para o hospital, ela vai agarrar a criança, e quanto mais ela ama, mais ela segura os bracinhos dele, ele chorando, querendo sair, ela não deixa. Por outro lado, quando ele quiser fazer medicina ou direito, ela vai falar, tudo bem, é o que você quer, isso aí eu casar, eu vou respeitar. Então, uma mãe sabe o momento em que ela tem que dar liberdade para o filho fazer o que quiser e o momento que ela vai ter que amarrar o filho para o próprio bem dela. E Deus sabe muito mais do que uma mãe. E nisso também, essa ilustração eu pego para a questão do milagre. É aquilo que eu falei, se Deus operasse todos os milagres agora, ele criaria uma situação insustentável antes do tempo. Nós não estamos preparados ainda para a eternidade. Se, por outro lado, ele não operasse milagre nenhum, nós ficaríamos às escuras, sem saber que existe luz no fim do túnel. Então, Deus opera alguns milagres para nos lembrar, nos acalmar, no sentido de, filhos, calma, o mundo não está abandonado por mim, eu vou voltar. Eu vou voltar. Esses milagres são apenas um sinal de que eu ainda estou agindo na história, apesar de não parecer. E o sofrimento é uma outra maneira de lembrar assim, filhos, vocês ainda não estão no céu. Vocês ainda não estão no lar. Porque lembre, por mais que Deus opere um milagre, ele pode, por exemplo, hoje livrar alguém de um câncer. A pessoa está com câncer aqui, mas essa pessoa vai fazer 80 anos, 100 anos, vai morrer. Então todo milagre, por mais maravilhoso que ele seja, ele é provisório. Todas as pessoas que Jesus curou um dia morreram. Então o milagre é apenas um sinal provisório de que Deus ainda está agindo na história desse mundo. Por isso que ele é apenas uma amostragem, como se fosse uma degustação, para você sentir o cardápio que está por vir. Ok. Outra próxima pergunta diz assim, Agostinho fala que o mal na verdade não existe. O que existe é o bem sem a presença de Deus. Há bondade na maldade? O yin e yang, como proceder com essa afirmação? Bom, eu teria que ver o texto real de Agostinho, eu já li vários livros de Agostinho, eu não lembro exatamente dessa afirmação. Eu lembro que no livro A Trindade, de Santo Agostinho, ele diz, ele trabalha muito contra, principalmente o maniqueísmo, aquela coisa toda, e algumas outras filosofias que havia na ocasião lá, e ele sempre fala de Deus na graça, que a graça de Deus não permite as trevas, né? Mas indo para a última parte, o Yang já é uma filosofia que não tem nada a ver com Santo Agostinho ocidental. Não existe bem no mal.
Não existe bem no mal. O mal é mal, o bem é bem. O que acontece é o seguinte: Deus tem a capacidade de misericórdia, talvez daí que vem a citação de Agostinho, que Agostinho fala muito da graça. Ele fala que a graça de Deus nos seduz. Embora a palavra sedução em latim é uma palavra dúbia, pode significar tanto uma coisa ruim como uma coisa boa, Agostinho trabalha muito assim, em 2 livros. Ele trabalha isso no De Trinitate, que é o da Trindade, e nas Confissões, que ele conta a história de conversão dele, como é que Santa Mônica, que era a mãe dele, orava por ele. Santo Agostinho diz assim, o Adeodato, o filho dele, por exemplo, era o filho de um adultério. O Agostinho ele teve um caso com uma garota de programa e nasceu Adeodato. E ele dizia que aquela relação que ele teve não era pura, era uma relação por dinheiro, por prazer apenas carnal e tudo mais. Mas daquela relação impura saiu alguém que ele amava, que era o Adeodato, que era o filho dele. Então, traduzindo Agostinho para hoje, o que eu diria é o seguinte: o mal continua sendo mal, mas Deus tem a capacidade de transformar o mal numa coisa boa. Como eu digo, por exemplo, vamos supor que você foi fruto de uma relação sexual forçada. Não foi um fruto de uma relação sexual de amor. Deus não queria aquela relação, mas uma vez que aquilo que Deus não queria aconteceu, Ele te dá ali uma bênção. Ele falou assim, já que isso aqui que eu não queria aconteceu, eu vou escolher esse espermatozoide aqui para fecundar o óvulo, porque eu quero que saia você, e você vai ser uma bênção. Então não é que existe um bem embutido no mal. É que Deus tem a capacidade de transformar o mal em bem por sua graça e sua misericórdia. Aí eu estaria entrando na teologia agostiniana e nesse aspecto eu estaria em concordância com ele. Okay. Só para avisar, você mande a sua pergunta, tente trazer perguntas dentro do tema. Se a gente tiver um tempinho a mais, a gente pode explorar outros aspectos também. Outra pergunta diz assim: se Deus não criou o mal, só a possibilidade dele, Lúcifer se torna criador por transformar potência em realidade? Veja bem, aí nós temos que sair um pouquinho do sentido da palavra criação. Sabe que as línguas não são unânimes para descrever a realidade. Você mesmo estudou alemão, você sabe que tem coisa em alemão que é intraduzível. Você explica aquela palavra, nem estou falando uma frase, uma palavra em alemão, mas você não traduz. E tem coisa também de uma língua que uma língua pegou que a outra não pegou. A palavra criação, creatio, que a gente tem do latim, ela é uma palavra dúbia. Na mentalidade hebraica, você tem a yatsá, ou yatsá, que é fazer de manufaturar. E você tem bará, que é um criar a partir do nada. Colocando esse conceito filosófico de duas categorias de criação, aquela que você cria a partir do nada e aquela que você usa algo pré-existente, eu digo que a primeira categoria só se atribui a Deus. Só Deus consegue tirar algo do nada. O único no universo. Então, nesse aspecto, o único que é criador é Deus. Porque só Ele pode trazer algo do nada. Os demais são criadores da segunda categoria. Nós sempre trazemos algo de algo. Então, no sentido de trazer algo de algo, todos nós somos criadores. Eu posso criar uma obra de arte, eu posso criar uma música, eu posso criar uma composição, eu posso criar um desenho, mas sempre eu tiro algo de algo. Deus é o único que tira algo do nada. Por isso que Deus é um criador por excelência. Nessa categoria, Satanás não é criador. No sentido de tirar algo de algo, ele é criador, porque ele tirou uma potência de ele tirou um ato de uma potência. Então é porque existia essa potência que era ele mesmo. Como Satanás tinha acesso ao céu, quando se tratou da história de Jó, se ele já era anjo caído? Aí havia a pergunta principal: o mal coexiste no céu e na presença de Deus? Veja bem, a queda de Lúcifer no céu, se você pegar assim, as partes bíblicas, ela menciona pelo menos 3 ou 4 vezes, não me lembro 3 agora de memória, que Lúcifer cai do céu. Você tem a própria queda dele original ali, você tem Jesus falando em Lucas, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, você tem o texto de Apocalipse capítulo 2, que fala que ele foi expulso do céu. Se nós olharmos bem a história do grande conflito, tanto pela tradição judaica,
pelo que diz a Bíblia e outras coisas mais, a queda de Satanás do seu posto foi gradativa. É como se ele fosse perdendo posições. E nessa perda gradativa de posições, Deus estava dando oportunidade para ele se arrepender e ao mesmo tempo para o universo reconhecer o verdadeiro caráter dele e de Deus. É como se numa empresa o sujeito fosse o CEO da empresa e aí ele fosse rebaixado de CEO para chefe de departamento. E ele não muda, ele não aprende a lição, ele continua errando ali no departamento, as mesmas coisas. Eu tiro de chefe de departamento e coloco no andar mais embaixo. Ele continua ainda errando. Aí eu pego e mando ele embora da empresa, fire, né, demitido. Então parece que o diabo ele foi caindo de posição. No caso específico aqui do livro de Jó, eu acredito que ele foi ao céu ali à presença de Deus por uma reivindicação legal. Tanto é que Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. Eu tenho um mandato de segurança para estar aqui. Adão e Eva me deram. Eu sou o dono da terra. Agora, a última parte da pergunta aí. O bem coexiste com o mal. Essa é uma coisa muito interessante mesmo. O céu, na verdade, se você for olhar em termos bíblicos, é todo o universo. Por causa da nossa dimensão de pecado, de plano carnal e espiritual, nós fazemos uma diferença entre nós aqui e o céu lá. Mas se olharmos o plano original de Deus, o céu é o universo inteiro, porque o universo inteiro é a habitação de Deus. O universo inteiro foi feito por ele, o universo inteiro é povoado. Tanto é que o universo é a ideia dualista que criou essa noção de matéria ruim, o plano espiritual que é o bom. Tanto é que no Apocalipse, o céu vai ser aonde? O novo céu e nova terra? Aqui. A terra vai ser renovada, vai ser aqui. Então, a partir desse aspecto, Deus ter que tolerar o mal no universo já é algo terrível. Tá certo? Seja em qualquer canto do universo. Seja aqui, em outro lugar, Deus tem que tolerar, é terrível. E Ele tolera por misericórdia. Por quanto tempo Ele vai tolerar, isso eu não sei responder. Mas Ele tolera. Voltando à questão do livre-arbítrio. Onde está o livre-arbítrio de quem sempre sofreu e deseja nem ter vindo à existência? Bom, em primeiro lugar, aqui eu tenho que pedir licença aos psicólogos, se houver aqui, psiquiatras, para, como leigo, entrar na área deles. Como leigo. Quando a pessoa fala sem querer vir à existência, na verdade ele queria existir. Nenhum suicida quer morrer. Isso eu posso afirmar de carteirinha. Nenhum suicida quer morrer. Ele quer se livrar do problema que o aflige. Ele está com uma depressão muito séria. E essa depressão, que é uma doença, tem que ser respeitada, tratada com respeito, não com piadinha ou como sendo frescura. E essa depressão causa nos neurotransmissores dele, na sinapse dele, uma falha de raciocínio sistêmico, de modo que ele vê uma realidade deturpada e acha que não tem mais solução. Por isso ele quer morrer, ele quer não existir, ele não quer mais a vida. Só que, no fundo, aquele pensamento de eu não quero viver, não é um pensamento real. É um pensamento ilusório, fruto da depressão que a pessoa está existindo. E Deus é tão bom que Deus, mesmo que algumas pessoas, Deus acaba permitindo que elas se suicidem, isso não significa que Deus atendeu ao pedido delas. Deus sabe quando eu estou pedindo uma coisa de verdade, ou quando eu estou pedindo socorro. Então, quando a pessoa fala assim, eu não quero mais viver. Eu, Rodrigo, leigo, estou ouvindo a dizer, eu não quero mais viver. Mas Deus, que é maior do que qualquer psicólogo, sabe que o consciente dele está falando que não quer viver, mas o inconsciente dele está implorando por uma vida diferente da que ele tem. Por isso que Deus, de maneira muito gentil, não atende a neurose dele, mas o pedido que está lá no inconsciente dele. Por isso que essa pessoa que acha que não tem livre-arbítrio está sendo a maior prova do arbítrio de Deus. Que Deus ainda está dando a chance dela viver, mesmo que o trauma dela peça a morte. Ok. Mais uma pergunta então, né? O senhor trabalha com essa questão filosófica, teológica sobre a maldade e o sofrimento na experiência humana. Agora, como que a gente pode abordar isso para alguém que está em sofrimento? Como é que eu trato da questão do sofrimento para alguém que está
passando por esse momento? Bem, alguma coisa aqui eu vou falar amanhã, mas não vou anunciar o conteúdo de amanhã, senão vocês não veem, né? Tem que criar suspense. Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca, domingo às 19h30, aí o pessoal vem. Algumas coisas que eu já percebi, lidando com pessoas que sofrem. Eu aprendi com o próprio Deus. Enquanto Deus estava no alto do Sinai, com a glória dele, os raios, o povo ficou com medo dele. E pedia Moisés para falar. Fale você, Moisés, e não Deus. Deus olhou e falou assim: Moisés, esse método de mostrar só minha glória não está dando certo. Vamos fazer uma coisa, Moisés? Faz uma tenda para mim que eu vou descer aqui da montanha do Sinai e vou morar com o meio do povo lá embaixo. E no Novo Testamento isso ficou ainda mais evidente quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória. Glória como do dia do Pai. Olha que contraste. Enquanto Deus mostrou a glória dele no Sinai, o povo não aguentou ver, pediu a Moisés para falar. Quando Deus velou a glória dele num carpinteiro, solitário, machucado, nós vimos a glória dele. Então eu aprendi, Rafael, que enquanto eu mostrar títulos, currículo Lattes, eu posso até ter o respeito da pessoa. Mas quando eu mostro para você que eu também tenho a capacidade de chorar, sofrer, me decepcionar, eu não tenho vergonha de falar que eu tive uma depressão muito profunda. Por isso que quando eu falei para essa pessoa que escreveu sobre a depressão aqui, eu falei não do que eu li, eu tive depressão. E eu sei que isso é uma coisa que muitos colegas estão, não, um pastor admitiu que teve depressão, tive depressão severa, de tomar medicamento e coisa terrível. E alguns vão falar assim, nossa, que decepção, pois saiba que talvez é o fato de admitir que eu tive depressão que me dá autoridade para dizer a alguém que está com depressão, Jesus pode te curar. Mais do que ler meia dúzia de livros e fazer meia dúzia de cursos de mestrado e doutorado. Então, aprenda com Cristo. Ele teve a coragem de falar, tenho sede. Ele teve a coragem de falar, estou com medo. Ele teve a coragem de pedir para afastar dele o cálice. Quando ele se humanizou, as pessoas foram atraídas a ele. Então, o dia que você se humanizar, você vai atrair as pessoas para Deus através de você. Então, tenha coragem de dizer quem você é. Quando eu falo tenha coragem de dizer, a gente é muito voltado a mostrar os rótulos. Que as pessoas gostam da roupa de marca, dos títulos do carro, da conta bancária, da beleza física. Tenha coragem de se mostrar sem maquiagem. Tenha coragem de se mostrar com a cara que acabou de acordar. Tenha coragem de mostrar que você também, apesar desse jeito rompante que você também tem medo. Você vai ter mais respeito e vai consolar mais as pessoas. E para terminar a minha resposta, eu aprendi que o melhor consolo que eu já dei para algumas pessoas foi ouvi-las, chorar com elas e não ficar dando resposta. Quantas vezes eu fiquei só me emocionei com a pessoa, chorei com ela, abracei, deixei ela falar para você, obrigado, valeu tanto que você me disse, eu não falei nada. Eu só me humanizei. E quando por mãos de homens, o quanto por mãos de homens podemos intervir nesse sofrimento? Isso reflete a graça de Deus? Por exemplo, como saber a hora de parar de intervir no sofrimento de um paciente com câncer terminal ou incontáveis cirurgias? Acho que é uma pergunta bem propícia para o ambiente de Botafogo. A gente tem muitos médicos aqui. Né? O ser humano não foi feito em série, como o carro. O carro foi feito em série. Então, se o seu carro começa a apresentar um determinado barulho lá, e você leva para um mecânico experiente, ele vai colocar o ouvido, isso aqui é suspensão. Ele nem precisa abrir o carro, é suspensão. Porque todo carro que tem barulho de suspensão faz aquele barulho. O ser humano não foi feito em série. Então eu tenho o mesmo barulho que o outro, mas no meu caso é por uma causa, no outro é por outra. Então isso é lindo da criação de Deus, que ao mesmo tempo que nós somos um todo, nós somos únicos. Então eu digo, cada caso é um caso. Não existe receita de bolo. Peça a Deus sabedoria, orientação, e Ele vai te usar. Mas não existe uma receita de bolo, fala assim, todo mundo em caso terminal, tal, você vai agir desse jeito. Não. A própria medicina, permitam-me dizer, vocês como médicos mesmo sabem que não é só a pessoa pode estar com os mesmos sintomas e o medicamento que você oferece para uma não pode dar para outra. Às vezes tem que pedir um exame de sangue para ver se você pode prescrever aquele medicamento ou não.
Se todo mundo fosse feito em série, qualquer um podia ser médico. Basta eu ver o que minha avó teve, eu tomo a mesma coisa, eu vou compro o mesmo remédio que ela e tomo. Não preciso nem do médico. Mas a prova maior que cada um é um, que nem as receitas são iguais. Então, cada caso é o seu caso. Ok, a gente vai para a última pergunta. Nós tivemos aqui várias perguntas, não vamos ter tempo de tratar com todas. Mas eu gostaria agora de mudar um pouco de foco. E tem surgido uma certa perspectiva de que o sábado bíblico não é o 7º dia da semana como nós temos hoje. Tá certo? Eu até sei que o senhor fez vídeo já no YouTube e tal. O sábado lunar. O sábado lunar. O senhor pode dar uma explicação para a gente, explicar um pouquinho, dar uma explicação, que história é essa desse sábado lunar, se isso é bíblico, se é o 7º dia da semana como nós guardamos, se nós temos guardado o sábado no dia errado. Bom. E aí a gente termina com essa... Eu acho interessante, para responder essa pergunta, primeiro, assim, com muito respeito para os que têm dúvida, eu só quero fazer algum alerta aqui. Eu acho interessante, o Humberto Eco, ele dizia que o problema da internet é que você vê no mesmo artigo a opinião de um PhD no assunto com de um menino de 8 anos que colocou ali no Wikipedia e montou o artigo. Né? E a internet ela é interessante porque hoje ela traz muito conhecimento, mas também traz... Você entende, né? E você vê tanta gente falando na internet. Um dia tinha um camarada lá que falava de acadiano, não sei o que e tudo mais, e falou umas coisas lá, contra evidências numa época, e eu mostrei as fontes que eu tinha usado e perguntei, onde é que você estudou acadiano? Aí o camarada se desconcertou, eu fui procurar o currículo Lattes do camarada lá, não tinha nada de estudo na área, o camarada era um engenheiro, mas na internet brilha, né? E o que está acontecendo? A internet, ela é um somatório que eu diria que é quase uma bomba relógio, porque a internet ela tem um poder muito rápido. Você sabe que existe uma psicologia do conhecimento, inclusive Hollywood usa isso. Esses tempos eu estava fazendo uma entrevista com alguém de Hollywood aí, que eles estavam mostrando que as cenas dos filmes de Hollywood, que agora vai ter o Oscar, né? Elas são mais curtas. Se você comparar, hoje eu vi isso no jornal, se você comparar o King Kong, que foi lançado em 1930, com o último King Kong, uma cena do King Kong primeiro ficava às vezes 20, 25 segundos no ar, aquela cena. A cena hoje do King Kong tem que durar 3 a 4 segundos. Por quê? Quanto mais rápido, mais você prende o auditório. Então eles já sabem disso. Então hoje a internet é muito rápida, atualiza. O Facebook, a cada 5 minutos que você entra, ele já está modificado ali. O Instagram, ele já está modificando. O YouTube, você vê, tem canais novos ali. Então é uma gama de informações, e junto com isso eu vou colocar não estou tangenciando a resposta não, mas só para vocês entenderem a psicologia do tempo em que vivemos e se prevenirem contra ela. Junto disso aí, existem mais 2 elementos que eu acho que são nevrálgicos nessa bomba atômica. Primeiro, como falei, o excesso de informações uma após a outra. Segundo, a necessidade frenética de novidade, e essa geração nova é isso. Você pode olhar. Olha o YouTube agora, você vai ter alguns vídeos lá. Se você entrar daqui a 5 minutos, já tem a sugestão de outros vídeos. É muito frenética, uma informação atrás da outra. E se atualiza e desatualiza muito rápido. E terceiro, a necessidade de novidade. Eu quero uma novidade, eu quero uma novidade, eu quero uma novidade. Eu quero ouvir algo que ninguém nunca falou. Se eu escrever um livro, a história de Roberto Marinho, muita gente não vai ler. Mas se eu colocar o título assim, A Verdadeira História de Roberto Marinho, a farsa que a Globo tentou esconder. Amanhã eu já tenho 1 milhão de exemplares vendidos. Todo mundo quer, e quer a necessidade do escândalo. Brasil urgente, né? Eu quero escândalo, é da Atena, eu quero escândalo. É fuxico gospel. E essa bomba relógio vem para a teologia. E o que acontece? Todo mundo quer um dia descobrir uma coisa nova, e cada hora vem uma vez. E alguém que descobriu uma coisa na internet, antes é em trindade. Não, mentira, não existe trindade, não existe, Jesus não é Deus, o Espírito Santo é pessoa. Depois parar de bater na trindade, e o nome de Jesus, que não é Jesus, né? Jesus é o nome pagão do Deus Tamuz, com o sus, cavalo e tudo. Você não pode falar de Jesus, é Yehoshua. Yehoshua, né? Yehoshua Rabashia, não pode. Aí, daqui a pouquinho, cansa daquela novidade que o nome de Jesus não é nome de Jesus. Aí vem a novidade da terra plana.
a NASA mentiu, a Terra é plana, não é quadrada, não é redonda, é quadrada, é plana, é esférica, não sei o que e tudo mais. Aí, cansaram da Terra plana, é o sábado lunar. Não vai durar um ano. Daqui a pouquinho já estão cansando do sábado lunar e vai aparecer uma outra coisa aí. Vocês entendem? Prestem atenção, vocês não estão notando que é muito modismo? Olha que diferente as verdades eternas que a igreja prega. Quando eu falo que Jesus é Deus, eu consigo encontrar um rastro dessa doutrina em toda a história do cristianismo. E nos tempos bíblicos. Quando eu falo sobre o santuário, a mesma coisa. Quando eu falo as profecias de Daniel, a mesma coisa. Mas quando eu falo dos modismos, é um negócio que surge agora. E pega o pessoal, até eles cansarem daquele modismo. A hora que canso daquele modismo, parece outro. Então eu estou falando, gente, a mesma coisa. Você está me perguntando do sábado lunar, você podia perguntar da terra plana. Podia perguntar do verdadeiro nome de Jesus, se é Jesus, se eu posso falar Jesus ou se é o nome pagão. Sensacionalismo. Então, cuidado com essas coisas. Para mim são armadilhas do diabo, porque eu sou teólogo e nem eu consigo ficar update com todos os tipos de coisas novas que surgem. E todo mundo que levanta aquela lebre acha que aquela verdade dele é a mais importante da igreja. E se a gente não der uma resposta, é porque nós somos hipócritas, porque nós estamos escondendo a verdade dos irmãos. Então espera, não sou profeta nem filho de profeta, mas está sendo gravado hoje, é dia 2 de março de 2018. Se Jesus não voltar até o dia 2 de março de 2020, ninguém está falando mais do negócio de sábado lunar, já vai ser uma outra coisa que vai estar em moda, entende? Vai ser uma outra coisa. Bom, voltando então para responder. Tem pelo menos 2 grupos que falam do sábado lunar. Um deles, ambos começam com a mesma teoria, mas eles divergem ali no ponto. Eles acham que o sábado está atrelado à lua e não ao ciclo semanal. E a partir da lua nova, você tem que contar 7 dias para ter o primeiro sábado, ignorando o primeiro dia, que seria um feriado, mas não um shabat. Aí que eu falei que vai ter a diferença. Um grupo vai entender que o sábado vai ser sempre no dia 15, 22, 15, 22, 28, não, desculpa, 7, 8, 15, 22, 28. 29. O outro vai acreditar que seria no dia 7, 14, 21 e 28. Entenderam? E nessa teoria, então tem os dois. Uns que falam que o sábado é sempre todo dia 15, outro que é todo dia 14. A diferença é de um dia entre os dois grupos. Mas onde os dois se encontram? Que em cada mês o sábado deve cair no mesmo dia 15 ou 14 daquele mês, sempre dia 28 ou 29, e não no ciclo semanal. Então, se hoje é terça-feira, mas é o dia 15, hoje é o Shabat, hoje que é o sábado. E que esse sábado que nós temos aí semanal, isso aí é do calendário gregoriano, Juliano Gregoriano, que é do catolicismo, do paganismo, que é uma distorção da lei de Deus. Eu vou falar com vocês assim, em termos arqueológicos. Eu não tenho como provar o ciclo semanal ao longo dos anos. Não tenho. Não tenho porque a semana não é ligada a nenhum evento astronômico. Não tenho como provar. Mas, biblicamente, eu tenho uma prova. Jesus guardava o mesmo sábado que eu guardo hoje. Então, se Jesus guardou o sábado errado, eu prefiro estar errado com Jesus, acerto com quem defende isso aí. Vamos raciocinar. Vamos pegar esse grupo que diz que o sábado cai invariavelmente no dia 15 de cada mês, certo? Se você pegar, alguém sabe dizer assim, quando é a Páscoa no calendário judaico? Alguém sabe dizer? Que dia do mês que é? No calendário judaico. Que eles falam que o calendário judaico que é o correto, tá bom? 14 de Nissan. Ou Abib, que é o mesmo mês de Nissan. 14 de Nissan. No dia 14 de Nissan, o cordeiro pascal era morto. E na noite do 14 de Nissan, que vira dia 15 de Nissan, a carne do cordeiro era comida. Existem 2 possibilidades. Que Jesus morreu no dia 14 de Nissan, quando o cordeiro pascal foi morto. Ou a segunda, que Jesus morreu no dia 15 de Nissan, porque ele já tinha comido o cordeiro pascal antes. Eu acredito que Jesus morreu no dia 15 de Nissan. Tá bem? Agora, interessante que o Evangelho diz que Jesus morreu numa sexta-feira. E diz,
era o dia da preparação e começava o sábado. Se o ciclo lunar estiver correto, então os evangelhos estão errados. Porque Jesus teria morrido então num dia anterior ao sábado, não faz sentido. Porque se o sábado é todo dia 15 do mês, e Jesus morreu no dia 15, como é que o evangelho fala que ele morreu no dia da preparação do sábado? Não sei se vocês entenderam o ponto. O evangelho deveria dizer que Jesus morreu num sábado, e não na preparação do sábado. Os evangelhos falam assim, Jesus morreu, e aquele dia era um dia 15 de Nissan. Ah, mas e os outros teólogos que falam que era o dia 14 de Nissan? Dá na mesma. Porque se Jesus morreu no 14 de Nissan, o sábado seria apenas... se Jesus morreu no 14 de Nissan, o sábado seria 7 dias depois. Você entende? Então, quer dizer, de qualquer maneira, você tem um erro aí. Outro detalhe. O calendário judeu não era lunar. Não era solar. Era lunar. Isso eu respondi no meu vídeo. O calendário judeu sempre era lunisolar. Lunisolar. Tanto é que a cada período de tempo eles tinham o mês de Beadar, que era o 13º mês, para equilibrar esse calendário. Inclusive, eu estou com uma coisa fresquinha, que eu voltei de Israel tem 15 dias. 15 dias. E lá em Israel tem uma professora chamada Raquel Olam. Ela está desenvolvendo alguns estudos sobre o calendário de Qumran. E Qumran tinha o calendário lunar, que facilitaria aparentemente o pessoal do sábado lunar, mas o ciclo do Shabat de Qumran era semanal como o que nós temos hoje. E Qumran estava antes do calendário gregoriano. Outro detalhe, eles falam que o sábado se perdeu, porque uma das perguntas que eu fiz uma vez para eles é o seguinte, escuta, se o sábado que nós guardamos é errado, por que Deus deixou os judeus durante milhares de anos aí guardando o sábado errado? Porque você vai em Israel, eles guardam o mesmo sábado que a gente guarda. A resposta foi não, porque na Bíblia fala que como o povo de Israel não foi fiel, Deus escondeu o sábado. Entenderam? Porque tem aquela passagem da Bíblia que fala, eu esconderei de você as suas festas, a sua lua nova, o seu gozo e os seus sábados. Eu ocultarei. Só que interessante, aquilo ali é uma profecia falando da vinda dos babilônios. Então eu pergunto para quem acredita no sábado lunar, e quando que Deus vai restaurar o verdadeiro sábado? Quando e por quê? Eu faço a pergunta pela seguinte razão. Se Deus restaurou o sábado na época que Jesus veio, então já desfez o calendário deles, porque Jesus guardou o mesmo sábado que nós guardamos hoje. Isso eu tenho como provar. Jesus guardou o mesmo sábado, então o sábado já foi restaurado, então não tem nada de calendário lunar. Não, se nem na época de Jesus o sábado foi restaurado, então o sábado é mais importante do que Jesus. Porque Jesus deixou os hebreus receberem o Messias, Deus permitiu os judeus receberem um Messias e não permitiu que eles recebessem o sábado verdadeiro. Isso é legalismo. O sábado está acima do Messias. Entenderam a minha colocação ou não? Porque o Messias veio. Se o Messias veio, é porque Deus permitiu. Deus permitiu que o Messias viesse, mas não permitiu que o sábado verdadeiro fosse descoberto. E o que aconteceu hoje de tão especial que esse grupo descobriu o sábado verdadeiro que em nenhum outro momento da história Deus permitiu descobrir. Então eles estão melhores que os apóstolos. Porque os apóstolos, pelo menos aqueles que viviam com Jesus, guardaram o sábado errado. Tá certo? Então não tem base nenhuma essa questão de sábado lunar. Interessante que nem os rabinos, nem os judeus que têm o hebraico como primeira língua defendem isso. É lógico que para dissecar toda essa teoria eu precisaria de mais tempo. Estou dando uma resposta rápida aqui. Mas só para dizer para vocês que ela, na minha opinião, não faz o menor sentido. Mas Daniel 7:25 falou que ia mudar os calendários e a lei. Tá, se o sábado se perdeu na Babilônia, então Daniel 7:25 não tem nada a ver com a Idade Média e a mudança do sábado para o domingo, já foi lá atrás. Porque esse ciclo semanal que nós temos foi inventado pelos babilônios 100 anos antes de Cristo. Nada a ver. Você já encontra evidência de 7 dias importantes no rei de Lagash, Gudea. E Gudea está mais ou menos 1800 a.C., 2000 a.C. Uma última coisa que eu não posso esquecer.
estude o calendário babilônico. E você vai descobrir uma coisa interessante. Isso eu estou falando com tabletes cuneiformes que estão catalogados no Museu Britânico. Me lembrei disso aqui agora. Os babilônios tinham um ciclo de sábado lunar. Os babilônios contavam a partir da lunação 7 dias fixos no mês. E o 7º dia era invariavelmente um dia de descanso, um dia de não fazer nada e um dia de maldição também. Não me perguntem por quê. E tinha o deus Shabatu. Então realmente o sábado lunar existe na antiguidade, na Babilônia. Então se tem alguém que está querendo propor algo aqui babilônico, é quem defende o sábado lunar. Porque a única evidência na antiguidade que eu tenho do sábado lunar, inconteste, é na Babilônia. Porque tem tabletes cuneiformes mostrando o calendário babilônico que mostravam os babilônios colocando o ciclo de 7 dias fixos. Exatamente, agora eu lembrei que o 7º, o 8º, o 15º ciclo do mês, num mês de 30, colocando exatamente ali, fixo o 7º dia em cada, em homenagem a um deus pagão. Então, na verdade, eu acho que nós estamos tendo um problema aqui. Estão querendo colocar que os babilônios que estavam certos e os hebreus que estavam errados. Lembrei disso aqui agora. Tem documentação do que eu estou falando, viu? Ok, muito obrigado. Espero ter ajudado. Ajudou sim. Amanhã nós temos nossa programação, começa às 8 da manhã até às 18. O pastor Rodrigo Silva estará conosco também. E agora nós vamos ter a oração para terminar a programação. Muito bem. Vamos colocar em pé. E amanhã, lembrando então, haverá salvação para um terrorista. Não falo nada. Não adianta me pegar na porta. Adianta um pouquinho, não. Só amanhã. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por terem vindo. E que Deus possa abençoar todos no retorno para os lares aí, viu? Vamos orar então? Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu nos dás, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu carinho conosco. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a demonstrar amor, afeto pelo nosso semelhante. E, acima de tudo, desejo pela Tua presença. Dá-nos a Tua paz. Leva-nos na companhia dos Teus anjos e traga-nos de volta amanhã aqui. Em nome de Jesus eu te suplico. Amém, Senhor. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.